Aqui na rotina do consultório, eu recebo com frequência muita gente que relata ter desvio de septo. Essas pessoas normalmente já passaram numa consulta com algum otorrinolaringologista que fez o diagnóstico, mas os pacientes normalmente têm dúvida, dificuldade em entender do que se trata e se precisa de algum tratamento ou não. Eu sou o Dr. Bruno Ricci, sou otorrinolaringologista e hoje eu queria conversar com você a respeito do desvio de septo. A primeira coisa a ser entendida é o que é o septo. O septo é uma estrutura que é metade cartilagem, metade osso e que está dentro do nosso nariz e separa o nariz em duas fossas nasais. A importância dele é que ele tem uma posição centralizada dentro do nariz. E o fluxo de ar da nossa respiração passa margeando essa estrutura. Então, qualquer tipo de alteração no formato dessa estrutura pode interferir no fluxo de ar. O que pode interferir, o que pode gerar alteração nesse formato? O principal causador de alteração de desvio de septo é o próprio crescimento. A gente, durante nossa fase de estirão de crescimento, lá um pouco antes da adolescência, tem a liberação de muitos hormônios de crescimento. E os ossos e as cartilagens, quando sob influência desses hormônios de crescimento, têm velocidades de crescimento diferentes. Então, hoje o que se acredita é que, à medida que a cabeça cresce numa velocidade, o arcabouço ósseo cresce numa velocidade, a parte cartilaginosa do septo cresce em outra e pode eventualmente, com esse crescimento exagerado, acabar formando um desvio, ele embarriga para um lado ou para o outro dentro do nariz. Uma outra possibilidade de alteração no formato do septo são os traumas. Uma pancada no nariz pode fraturar um septo e acabar formando um desvio ali dentro que pode até levar à obstrução. Agora, esse tipo de alteração de formato, que repercussões que ele pode gerar, né? O fluxo de ar que vai passar por dentro do nariz, ele vai margear o septo e vai margear os cornetos nasais, que o pessoal também conhece como carne esponjosa, que são duas estruturas que estão dentro do nariz e que funcionam ali como filtro. À medida que a gente respira, o nosso nariz, com todas essas estruturas, tem uma função de filtro, umidificador e aquecedor do ar. Então, o ar que vai ser inalado, ele vai ser filtrado, porque as partículas que estão em suspensão nesse ar e que vão ser inspiradas pelo nariz, elas vão depositar essa suspensão num gradiente da entrada do nariz até o fundo. Quando o ar chega lá no fundo do nariz, normalmente ele já está limpo. Nesse caminho ele também aquece e umedece, então a gente respira um ar melhor. E se você tem uma alteração no formato do septo, você faz com que esse fluxo de ar sofra uma turbulência naquele ponto onde o septo está torto. À medida que essa turbulência acontece, você tem um depósito muito mais concentrado dessas suspensões que estavam no ar numa região específica dentro do nariz. E aí você pode fazer com que tenha um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório pode funcionar como um gatilho para sinusites de repetição, para crises de rinite alérgica, para perda de olfato e para obstrução nasal. Aliás, dependendo do formato desse desvio, ele pode inclusive estar impactado contra o corneto nasal e obstruir completamente um lado na respiração. Então, quando é que se indica algum tratamento para o septo nasal? Normalmente nessas situações, das sinusites de repetição, ou das obstruções nasais, ou da perda de olfato, a recomendação é que se faça uma septoplastia. É uma cirurgia na qual a gente vai corrigir o formato do septo, trazendo de volta ele um formato num plano, numa parede reta, que esteja centralizada dentro do nariz, para liberar esse fluxo de ar. Como é que se faz o diagnóstico de um desvio de septo? Muitas vezes só a consulta no otorrino, só olhar dentro do nariz, a gente já consegue dizer se o septo está torto ou não e se ele gera algum tipo de impedimento à passagem do ar ou não. Mas tem outros exames complementares que podem ajudar no diagnóstico. Um deles
é a videoendoscopia nasosinusal, uma câmera de vídeo que a gente põe por dentro do nariz. Isso normalmente é feito no próprio consultório. Ou se não, uma tomografia dos seios da face também ajuda, inclusive, a documentar situações inflamatórias dentro dos seios da face. Se você tem algum desses sintomas, eu recomendo que você consulte o seu otorrino. O tratamento é relativamente simples e normalmente é uma cirurgia que te permite voltar às rotinas normais em até uma semana, sem maiores complicações no pós-operatório. Consulte seu otorrino.